tenho uma opinião a respeito disso. E eu quero ouvir. Tipo assim, não existe um texto básico, não aquele tem. Texto que muita gente usa, os religiosos, vamos dizer assim, usa um texto isolado. A gente que gosta da Bíblia entende que esses textos isolados são pretexto para heresia. Então, se a gente não analisar o contexto daquilo que a gente está lendo, acaba se tornando uma heresia. Então foi como o senhor falou. Esse texto fala muito sobre escravos, sobre... a marca do escravo, não tem nada, né, não tem Pega nada um pedacinho, fora de contexto. Mas agora, exatamente. Mas se for gerar escândalo, é bom não fazer, né? Exatamente. Paulo investe sobre isso aí. Também. Mas agora, eu fiz porque quando eu me afastei, eu fiquei cego espiritualmente. Se perguntar pra mim agora se eu faria ou não faria. Isso aqui se tornou uma vergonha pra mim. Se tornou uma vergonha pra mim. Exatamente. Todas as vezes que eu lembro disso aqui, eu lembro da vergonha que eu passei no passado. E a Bíblia já diz, né? Já que caiu, volta de onde caiu e te arrepende. Então a gente precisa ter essa consciência. Isso foi uma vergonha muito grande pra mim. Hoje em dia, pra mim chegar a uma igreja, eu não consigo chegar, tipo assim, pra pregar. Porque quando a gente tá no altar, é uma seriedade bem maior. Então eu não consigo chegar com a camisa mostrando. Eu já coloco uma... Porque se tornou uma vergonha. Inclusive, eu passei por uma coisa assim. Até com esse irmão que eu falei, o Dalmo, eu estava na casa da noiva dele e eu fui buscar ele para levar ele em casa. Aí uma criança que acho que é prima da noiva dele, estava brincando com a gente. Aí essa criança brincou comigo. Aí eu brinquei com essa criança de novo. Aí o Dalmo falou assim para ele: tu respeita ele que ele é pastor, hein? Cara, a criança olhou pra mim diretamente pro meu braço. Disse assim: ele é pastor e tem tatuagem? Meu Deus. Aí como é que você responde uma criança? Então, a partir desse momento, eu comecei a perceber que todas as vezes isso aqui se tornaria algo pra eu me lembrar. Passado. Exatamente. Mas se tornou uma vergonha. Se eu pudesse, eu voltaria atrás e não faria. Que legal. Isso é bom. Aí, bom, né? Cara, que a gente tem que ter esse entendimento, né? Eu não posso julgar ninguém porque fez tatuagem. Eu não faço. Eu também não faria. Eu também não. Mas se alguém fizer, cada um na sua. Mas também acho que não é pecado. Também não há pecado. Também acho que não é pecado. Cara, sabe o que é pecado pra mim? É o cara tá em cima do altar, tá se prostituindo. É o cara tá se envolvendo um pastor casado, como a gente tá vendo aí muitos casos aí, né? Pastor se envolvendo tendo relações com as ovelhas de Cristo. Desviando dinheiro, roubando dinheiro, mentindo. Isso pra mim é pecado, pô. Começou o podcast. Cara, pra mim é pecado. É o cara desviar dinheiro da igreja, dizer que não desviou. É o cara usar o dinheiro da igreja pra sustentar a sua casa, comprar ração, comprar as coisas e dizer que... Dá logo um arroba, irmão. Não. E dizer que foi pro bistrô, né? Eu sei de nada não. Sabe? Isso é pecado. Mentira. Ô, irmão, isso é pecado. Isso é pecado. Mas é interessante ele falar que aquilo ali traz vergonha. Marcou ele. Traz uma vergonha. Então, todo dia que ele acorda, ele... Perdão, Jesus. Foi a voltinha que eu dei lá no mundo. Perdão, Jesus. E, cara, esse é um assunto polêmico. Eu já viajei pra pregar e quando eu cheguei na cidade, eu não pude pregar porque o pastor viu que eu tava com tatuagem. Meu Deus. Hoje em dia existem vários costumes a respeito disso, sobre barba. Boné. Já vi, deixa eu mandar o cara descer do altar porque o cara tava de boné, umas coisas que eu só Jesus. Tá atacado hoje, hein? Rapaz. Tu sabe. Quer falar, Big Boy? Eu queria voltar rapidinho. Você tá com a... ele falou sobre princípios lá atrás, né? E o nosso amigo Sargento Sacramento postou um vídeo muito forte, tá lá nos stories dele, de um aluno agredindo um professor. Isso é falta de princípio, na minha opinião. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, cara, realmente é falta de princípio. Eu vou usar um texto bíblico para falar a respeito disso. Foi até o que a gente estava conversando antes de começar o podcast. Os tempos mudaram muito. Hoje em dia, a porta da liberdade se abriu para muita gente. Antigamente, a gente respeitava mais os professores. Claro que existiam ocasiões, como já disse, que já aconteceu. Porém, existia mais o respeito. Hoje em dia, a porta da liberdade se abriu e o professor, para lesionar, ele tem que ter cuidado até naquilo que ele fala. E sobre o princípio, usando um texto base, eu gosto muito de usar a respeito da história de José. Porque José ele prefere manter o seu princípio. Sabe quando? Quando ele entra na casa de Potifar, ele tem um lugar de destaque, ele tem uma honra. E alguém que é a mulher de Potifar se apresenta para lhe seduzir. E o que ele faz? Ele foge. E por causa que ele fugiu... Onde ele vai parar? Na prisão.
Então José prefere a prisão do que o lugar de destaque, só para manter o seu princípio. E por quê? É uma frase que eu costumo dizer. Porque José prefere ser honrado na prisão do que ser envergonhado na cama. Ele prefere ser honrado na prisão do que ser envergonhado na cama. Só para preservar o seu princípio. Então, infelizmente, no tempo de hoje, as pessoas estão perdendo essa questão do princípio. A porta da liberdade se abriu e as pessoas fazem o que querem. Igual essa questão que ele acabou de dizer, né? O professor sendo agredido pelo próprio aluno. O aluno tem um reconhecimento de tudo aquilo que ele está aprendendo, é o professor que está ensinando. E até, isso também é falta de ingratidão, né? Também. E falta de lei, né, meu povo?